Enfim, o que é que a gente se propõe a fazer hoje? A gente vai entender como funciona esse negócio de oferta, biblicamente falando. Se você for para o Google ou para a internet, para o YouTube, gente querendo ganhar você como seguidor vai falar mal de oferta dentro da igreja. Você já percebeu isso? Eu assisti o absurdo, desculpa, não vou falar o nome, o absurdo do cara falando da viuvinha pobre, dizendo que era uma exploração dos líderes da época, a viuvinha pobre que deu as 2 moedas. Jesus estava denunciando a exploração social dos líderes religiosos da época, olha só. E ele disse, tome cuidado, tome cuidado com esses pastores que tiram dinheiro dos pobres para fazer as coisas. Dito isso, deixa eu fazer a propaganda da Insider. Tu acredita nisso? Eu digo, não, eu não estou vendo não, isso não, pelo amor de Deus. Toda vez que você se compromete com alguma coisa, a sua mensagem fica comprometida com aquele valor que você está. Tem muito pastor da internet querendo view, querendo like. É por isso que tem muito nome de título que é muito chamativo. Pastor fulano caiu. Aí você vai ver, é uma queda real mesmo. Ele tropeçou e caiu. Para quê? Para ter view, porque ele vive disso. Ele está comprometido em ganhar dinheiro no seu view, no seu like. O nosso comprometimento é com Jesus. E os valores dele eu não vou abrir mão de falar para você. E você decide o que você quer seguir. Agora você decide sabendo o que a Bíblia fala, não o que o pastor fala, ou a minha opinião a respeito do que deveria ser o assado, ou quanto você deveria fazer e como você deveria fazer. Pegue a Bíblia e molhe com o Espírito Santo e deixe você mesmo decidir o que você vai fazer com a informação que você vai receber. Recuando o púlpito, para me prevenir de queda, porque isso vira meme. Amém, glória a Deus. No mínimo uma figurinha. O povo aqui é rápido em fazer figurinha, gente, só Jesus na causa. Antes de a gente começar, eu queria dizer para você que a gente vai se basear nos 2 livros que eu acho sensacionais na Bíblia a respeito de oferta. Ele ensina como ofertar de uma maneira tal que está tão na minha cabeça que eu acho que vai virar um livro. Eu tenho tanto livro no negócio, mas está tanto na minha cabeça, tanto, vai e vem, a gente vai. Essa mensagem está contida em 2 Coríntios, no capítulo 8, e em 2 Coríntios, no capítulo 9. Hoje a gente vai tentar bater o capítulo 8, e na segunda vez que eu vier por aqui na Manhã de Prosperidade, a gente vai chegar no capítulo 9. Hoje a mensagem, se fosse dar um título, é assim: primeiro você começa. Amém? Aí, pastor, qual é o título da segunda mensagem que vai dizer? Depois você melhora. Amém? Primeiro você começa baseado em 2 Coríntios capítulo 8. Depois você melhora baseado em 2 Coríntios capítulo 9. É bem verdade que eu quero bater o capítulo inteiro, mas eu não vou bater um capítulo porque não dá tempo, mas isso eu vou desenvolver principalmente para líderes, porque em capítulo 8 de 2 Coríntios também fala como nós, igreja, devemos receber a sua oferta. Amém? Ele fala, não manda, tem um irmão, vai ali, o irmão Tito, que todo mundo conhece, com ele vai outro irmão, que tem um bom testemunho de todo, e depois vai outro irmão ainda, que esse foi provado e aprovado por nós. As coisas têm que ser transparentes e muito claras, e a gente tem uma supervisão muito boa aqui. Eu queria que o pessoal da diretoria que estivesse aqui ficasse de pé. Socorro não vai estar, Gleide foi ver a filha, está aqui Tônia, levanta também, Roosevelt, André levantou, graças a Deus, os conselheiros também, fiquem em pé os conselheiros, graças a Deus, André, pela fé, Jesus! Esses homens e mulheres, Ellen lá atrás, está faltando Socorro e Gleide, que é da tesouraria, são homens e mulheres que abrem mão do seu tempo para vir observar todo aquilo que entra, como é investido, para onde vai, com a maior responsabilidade e transparência possível. Amém? Fora isso, a gente tem uma reunião ministerial. Todo mundo que está na reunião ministerial, fica em pé aí, que eu quero ver a cara de vocês, para vocês entenderem. Essas pessoas, esses homens e mulheres, abrem mão de ganhar dinheiro na terça-feira de manhã do seu trabalho para vir pensar a igreja. Eles deixam de trabalhar e estão aqui de 10 horas da manhã a 1 hora da tarde
Pensando em igreja, e isso é só uma parte, tem mais gente. Somos ao todo quase 30 casais que estamos aqui, 30 pessoas que estamos aqui toda terça-feira, das 10 da manhã a 1h da tarde, pensando coisas para nós, administrando com responsabilidade. Amém? Pode sentar? Então a mensagem de 2 Coríntios capítulo 8 para os líderes eu vou fazer e a gente vai dar em tempo oportuno numa reunião de líderes, mas aqui eu queria começar dizendo um princípio. O princípio, ele foi primeiro visto, esse princípio, por Agostinho, que a galera chama de Santo Agostinho. É difícil a gente separar, né? Santo Agostinho. Mas Agostinho, que foi um teólogo e um filósofo, lá nos anos 300 para 400, ele foi o primeiro a observar algo na Bíblia, que a gente chama hoje do princípio da reciprocidade. E Agostinho, ele falava, Deus ama todos. Tem alguém com dúvida? Deus ama todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Mas tenha vida eterna. Está lá em João capítulo 3, o verso 16. Ele ama você independente do que você fez. Ele já te amou. O amor dele é incondicional para mim e para você. Agora Deus se agrada de alguns. E esse princípio, lá no quarto século, Agostinho já começou a observar nas Escrituras o princípio do amor e do ser agradável a. Ele te ama, não precisa fazer nada, você não precisa orar mais, você não precisa vir para a igreja, você não precisa nada. Sequer você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele já te amou. E essa é a grande questão de que se você nunca aceitar Jesus e tomar o rumo natural que a gente vai correr por causa da nossa natureza do pecado, é saber que você foi para o rumo natural de condenação, tendo o amor de Deus. Vai ter no inferno, me perdoe, pessoas que estão lá que Deus amava. Porque Deus ama o bom e o ruim. Deus não ama a gente que está na igreja, não. Ele ama cada um que está ali em Olinda, na ladeira de Olinda. Hoje é Olinda, né? Hoje é Olinda. Lá na ladeira de Olinda, suando, tomando cerveja, fazendo cachorrada lá. Desculpa, uma palavra melhor, depravações. Está lá na ladeira de Olinda, mas Deus ama cada um que está lá. Seja independente da cor, da raça, da orientação sexual, Deus ama cada um deles. Igual ama a mim e você. Não, não pode, pastor, eu estou aqui na igreja, como é que Deus vai amar igual? Pois ama. Agora, uma coisa é Ele amar, outra coisa é se tornar agradável a Ele. Hebreus 11, no capítulo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vai ver esse princípio da reciprocidade em vários lugares. Os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra, procurando um coração que seja totalmente dele, para Ele se mostrar forte. O princípio da reciprocidade é: nós respondemos a esse amor e Deus responde de novo a nós. Como é que eu respondo a esse amor? Como Jesus disse que a gente ama a Ele. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. A nossa demonstração de amor de volta faz com que nos tornemos agradáveis a Deus. E Ele responde a gente. Eu tenho um princípio nessa igreja, e o pessoal que é líder sabe disso. Eu sempre digo, se um liderado, se um membro da igreja responde a gente precisa responder a ele. Não é só lançar uma campanha na igreja e deixar você fazer, meu irmão. Se você faz, você precisa ser respondido. Se a gente faz uma convocação de oração, se a gente faz uma convocação de jejum, se a gente faz uma convocação de uma reunião, se a gente faz uma convocação de uma oferta, a gente precisa responder a você se você responde a nós. É como um chat. A conversa não para só com uma pessoa falando. Quer dizer, a conversa para se só uma pessoa ficar falando. Então Deus fala, você responde. Ele fala, você responde. Ele fala, você responde. Na igreja dele você responde. A gente tem que falar alguma coisa, a gente tem que responder a você, amém? O princípio da reciprocidade foi visto primeiro por Agostinho, mas também ele foi relatado
no livro Até que Nada Mais Importa, de Luciano Subirá, ele fala também sobre esse princípio. Na realidade, ele dedica um capítulo inteiro a esse princípio, né? E Subirá fala, ele diferencia o fato também de sermos amados e sermos agradáveis. E o agradável está diretamente relacionado à nossa performance e obediência. Como é que eu me torno agradável? Obedecendo a palavra. Agora, de novo, a obediência bíblica não é uma obediência punitiva. Nós, como seres humanos, a gente conhece a obediência punitiva. Você não obedeceu uma lei, o que é que acontece? Passa o sinal vermelho. Pode acontecer nada, mas pode acontecer tudo, principalmente se tiver uma câmerazinha filmando. E deixa eu dizer, tem mais câmera do que você pensa por aí. Não é verdade? Se você passar o sinal vermelho, você desobedeceu uma lei. Mas o que é que acontece quando a gente desobedece uma lei natural? Punição. Porque a obrigatoriedade é punitiva. A obediência, ela é punitiva. Se você fizer algo muito errado, pode dar cadeia, pode dar multa, pode dar várias coisas. Amém? A obediência divina, ela não é punitiva, ela é espontânea. E é essa a grande dificuldade de Deus conseguir filhos verdadeiros. Porque Ele não quer obediência punitiva. Ele não quer que você esteja com Ele, porque você vai levar a cajadada de Jeová. A mão dele vai pesar sobre a sua vida, porque vai chegar a lepra em você. Deus não quer nessa jornada que a sua obediência seja por medo, mas por temor. A obediência punitiva gera medo. Você obedece porque senão algo ruim vai acontecer com você. Por temor, você obedece porque você não quer sair de perto. Eu não obedeço a minha mulher porque eu tenho medo dela. As coisas que eu faço pela minha mulher, eu faço por temor. Eu quero que isso dure. O meu relacionamento, eu quero até depois que Jesus voltar, eu vou tentar manter. Jesus, não tem como. Jesus voltando, dizendo agora, não tem casamento do lado. Ela, menino, me deixa. Eu disse, relaxa. Se existe um lugar que vai ser ocupado, não pode ser aqui do lado, não? Não é verdade? O tempo todinho aprendendo a andar junto, aí vai passar a eternidade separado. Um no norte, outro no sul. Então, a mesma maneira, Deus não quer pessoas com Ele por medo. Ele quer por temor. Temor é muito diferente de medo. Medo é o resultado quando não tem temor. E temor é aprendido. Eu não quero ficar distante dele. Então, nossa obediência à palavra não é por medo da consequência, é por amor de. Eu obedeço porque eu amo. E as coisas que eu amo, a pessoa que eu amo, eu passo a amar as coisas que dela provém. Por exemplo, eu amo uma cachorra feia. Porque ela ama essa cachorra. E o que é que eu vou fazer? Por mim, eu botava para o lado de fora de casa e deixava ela ao léu. E é capaz dela sobreviver bem, porque ela é feia para dedéu e ia conseguir um bocado de coisa. Ou morrer a míngua, né? Porque não é um Benji. Benji tinha. Eita, Benji é antigo. As coisas que ela tem, as coisas que pertencem a ela, pelo meu amor a ela, passa a gerar dentro de mim um amor à mesma coisa. Pelo meu amor a Deus, eu amo a Deus. E eu amo as coisas que provêm dele. A obediência a Deus não é uma obediência cega, como se fosse uma prova. Vamos mandar ele pular 3 ondinhas para ver se dá certo. Não, as coisas de Deus são os valores, os princípios de quem ele mesmo é. E uma vez compartilhado e eu amando a ele, aí eu passo a amar as coisas dele. Eu acho engraçado que quando Paulo é a perspectiva maior e o alvo maior da minha vida. Paulo começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é verdade? Segundo o Evangelho de Jesus Cristo, como me foi confiado. Mas lá para o fim da vida ele está escrevendo o quê? Segundo o meu Evangelho. Porque antes era porque Deus mandou, agora não é mais porque Deus manda, é porque eu quero. Entra tanto dentro de mim que faz parte da minha essência, da minha natureza. Agora, para fazer parte da minha essência e da minha natureza, não significa que é automático. A obediência nos molda.
quando eu obedeço a palavra, às vezes até mesmo sem saber por quê, porque não é convencimento, é obediência. Deus às vezes não vai estar nem aí para tentar convencer você. Pastor, que princípio pesado. Como é isso que funciona? Ele convenceu o povo de Israel. Ele mostrou sinais e maravilhas. Meu irmão, passaram a pé seco, dentro do mar, com coluna d'água, e peixinho balançando aqui do lado. Eles passaram a pé seco. Dias depois estavam murmurando. Sua razão vai lhe trair. Você pode viver uma vida de bênção na razão dentro do contexto de uma comunidade cristã, aleluia, as comunidades cristãs, e você chegar lindo, louvar o Senhor, amar os irmãos, até que pise no seu calo, até que você seja confrontado. Quando você é confrontado, a sua razão cai por terra, e você sai, sem Deus dizer para você sair. Olha, a nossa razão não segura a onda. Deus já provou por A mais B, o Velho Testamento está lá todinho. Você tem uma pessoa como Davi. Ontem veio essa imagem clara. Uma pessoa como Davi, com o coração segundo o de Deus, que se deitava nos degraus, porque era o máximo que ele poderia chegar, que salmodiava ao rei, que teve experiências maravilhosas com o leão, com o urso, com o gigante, que foi feito rei quando era completamente impossível. Você tem uma pessoa assim, que vê uma mulher tomando banho, pronto, acabou-se. Endoidou o cabeção. A razão não segura a sua onda. O que é que faltava em Davi? O que ele pedia ao Senhor: aviva o meu coração, Senhor. Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Deus já provou por A mais B que nossa consciência não segura a onda, nossa razão não vai nos segurar. O que é que a gente precisa? Do Espírito Santo dentro de nós. A gente precisa ser avivado por dentro, e essa palavra precisa ser avivada em nós. Agora, a palavra, ela é o portal do Espírito. Você não vai receber isso num passe. Não olhe as imposições de mão aqui como um passe que você vai receber. Opa, não. A imposição de mãos é unção sendo transmitida para a sua vida. A gente crê nisso. Então não se perturba com pessoas caindo no chão, com pessoas correndo, com pessoas rindo. Cada um reage à unção da sua maneira. Você já fez aqueles mecanismos de feira de ciência, feira de ciência antiga que só... Tem um nome novo aí que fala, mas toda vez eu esqueço o nome novo, porque eu só lembro de feira de ciências. Que você se juntava com tudo dando a mão, para tocar no negócio que dá choque, e todo mundo sentia o choque. Você já fez isso? Eu nunca fiz, porque eu não gosto de levar choque, eu só ficava vendo a galera fazer, ei, abestalhada. Mas todo mundo tinha lá, para levar o choque. Aí tinha gente que levava o choque e fazia, vai! Não é verdade? E tinha gente que fazia, oi, teve choque. A reação é pessoal de cada um. A gente não mede o quanto você recebeu, medida a sua reação. Mas também não meça o que os outros estão recebendo por causa da reação deles. Vai ter gente que vai cair, vai ter gente que vai pular, vai ter gente que vai correr aqui, e se brincar a gente corre atrás. O princípio é você receber de Deus algo mediante o seu posicionamento. Diga comigo: receber de Deus algo mediante o meu posicionamento. Você se posiciona na palavra, e a palavra, como portal do Espírito, traz a revelação daquilo dentro de você, e você vive agora aquilo não mais porque Deus mandou, mas porque faz parte de quem você é. A manifestação de Deus, em João, no capítulo 3, do verso 16, é que Ele amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deus é generoso por sua essência. O princípio de oferta é fazer a barba. Para quê? Para a gente aprender a ser generoso. É por isso que Ele institui a oferta, para a gente não ser definido pela situação, mas ser definido por quem Deus é em nós. E oferta, meu irmão, você pode ser bom como for, mas é igual a barba, se não fizer todo dia,
Não estou dizendo para fazer na igreja, não olha assim, eita, o pastor está querendo tirar uma oferta. Não, faça no seu pessoal. Fique atento, alerta, ao redor de você tem um bocado de gente precisando de uma boa oferta. E você às vezes até repreende. Está repreendido. Dê o dinheiro do seu jantar, da sua pizza para fulano, que ele está precisando, não tem nada para comer em casa, e você tem pão com manteiga. Você, está repreendido, vou sair com meus filhos. Faz parte da natureza de Deus a generosidade. Digam graças a Deus por ele. Agradeça a Deus, porque se não fosse a generosidade dele, onde é que a gente estava? Você já parou para pensar? Quase não sai. Deus não nos amará mais ou menos com base às nossas ações, mas o seu agrado e, consequentemente, a sua resposta recíproca são diretamente proporcionais à nossa entrega e busca a Ele. Isso está lá no livro do Luciano Subirá, você dá uma lida depois, até que nada mais importe. Creio que a gente tem aí, se não tiver, a gente tem para pedir, ou pode dar o link para você. A sua busca determina aquilo que você recebe de Deus. Deus não está escondendo coisas de você, Ele está escondendo coisas para você. Porque são coisas preciosas que você não pode dar para qualquer menino. Por mim, os 3 meninos, eu vou dizer isso que ela está filmando, os 3 meninos, inclusive Sofia, que está aqui atrás da câmera, teriam um carro hoje. Por mim, cada um teria um carro. Mas dar um carro para uma menina dessa é um benefício ou um malefício? Malefício de quem? Dos transeúntes da rua, né? Que ela vai passar. Vai ser prejudicial. Primeiro, ela não tem idade para dirigir. Segundo, ela não sabe dirigir. Então, tem certas coisas que eu estou guardando para quando ela estiver num posicionamento de receber, ela receba. Deus tem coisas guardadas para a gente, esperando um posicionamento nosso, para que possa ser liberado, para que seja realmente uma bênção, não um atraso. Romanos, no capítulo 12, eu não vou ler lá, porque eu não sei nem quanto tempo eu tenho, porque está pintando 404 aqui. Acho que a gente pode fazer até 5 horas da tarde, né, o culto? Né? No Romanos, capítulo 12, Paulo fala um princípio interessante, ele fala de dons do Espírito. Ele diz, como um corpo, nós somos muitos e cada um com sua função, então cada um também opera com um dom específico, e ele começa a narrar os dons. É engraçado que o dom, ele já falou que o dom é do Espírito. Ele fala, verso 6, capítulo 12, Romanos 12, verso 6, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. Aí ele começa, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dedigne-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Engraçado que o dom é o que vem primeiro, segundo é a minha reação a. Você percebe? E a minha reação põe em funcionamento o dom que opera em mim. Se eu não ajo de acordo com o dom para. Segundo o dom que foi dado mediante a graça, a gente tem que fazer. O que se profecia segundo a fé. Como assim segundo a fé? Profeta não é pombo de correio, não. Pombo correio que vai, entrega a mensagem e cai fora, não tem nada a ver, foi Deus que falou. Você precisa estar convicto da promessa. O primeiro que crê na sua profecia tem que ser você, porque se você não crê aquilo que você está profetizando, para, não vem mais o dom não ativa mais, porque você não crê. Então o primeiro que tem que anotar as profecias é você. Mas eu profetizei para Roosevelt, eu entreguei para ele a profecia, não é para mim, mas você precisa enxergar ele agora, de acordo com aquilo que você profetizou e não com aquilo que você está vendo. Pode ser que ele nunca mude, mas você está plenamente convicto dentro de você, que ele é aquilo que você profetizou. O profeta Samuel, depois de haver ungido Davi, ele nunca olhou Davi com os mesmos olhos, ele não era mais o filhinho. Para Samuel, ele era o rei de Israel.
plenamente convicto. E se você não faz a sua parte, você faz parar o dom. Você percebeu que tem um dom. Pastor, falar de dinheiro na igreja é um assunto sensível. Mas é bíblico. Tem um dom do Espírito, meu irmão, de contribuir. Ele está dizendo um dom do Espírito de contribuir. Só contribui quem tem. Como é que você vai contribuir se você não tem? Você vai pegar empréstimo para contribuir? Não. Como é que eu vejo isso? Você já percebeu gente que tem a habilidade de ganhar dinheiro? A pessoa, onde se mete, onde bota a mão, o negócio dá certo, funciona, prospera. Aí vai, inventa de vender banana. Banana melhora o preço. Você compra barato, vende caro. Aparece receita de banana no negócio. Banana entra na moda. Banana agora, os médicos estão falando que a banana evita câncer. E tome você a vender banana. São pessoas ungidas para ganhar dinheiro. Para quê? Para contribuir. Agora, como é que eu coloco o dom em ativação? Liberalidade. A liberalidade sou eu que faço. Se não tiver uma disposição da minha parte em fazer, eu não ativo o dom que está sobre mim. Ô caixinha abençoada. Amo-te, caixinha. Só nós sabemos como era sem ela. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, olha só o que Paulo fala. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. E antes disso ele está dizendo, ó, não era digno nem de ser chamado de apóstolo. Logo eu que perseguia a igreja, que tratava, que blasfemava contra a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Amém? Então é a graça que define a nossa identidade. Quem você é? Porque quando fala a respeito de um projeto de Deus que você é desafiado a sustentar, digamos o projeto de ontem, levando água, um mói de doido embaixo do sol quente, com água gelada que não estava tomando, estava entregando e falando de Jesus. Tu acha que esse projeto é de quem? Pegando pessoas que não estavam nem aí, subindo no ônibus para ir para a farra. Quem pode fazer um negócio desse? Isso é projeto de Deus? É. Quem financia? Quem dá as águas? Quem vai? Você percebe? Então você tem um projeto de Deus, algo divino. Aí quando chega para você assim, tenho não, posso não, eu não tenho, não sou. Quem te define? A situação ou a graça? O problema é que a situação tem muito peso sobre nós. As contas estão lá para pagar. Não é verdade? Você abre a porta de casa, não interessa onde a conta está escondida, a gaveta que ela está entucada, a bicha grita, não grita não, ei! Tá virando mês, rapaz. Vai ter não para pagar, o cartão vence amanhã. As contas gritam e falam. Por quê? Porque é uma obrigação sua. Se você não pagar, seu nome vai para o Serasa. Tem muita responsabilidade que você assume dentro do contexto de família, daquilo que você está vivendo, que você precisa honrar seus compromissos. E a situação fala alto, ela grita, ela tem uma voz, ela cutuca, ela mexe com a gente. E de alguma maneira, se você deixa entrar essa voz gritando, ela toma conta de você e define quem você é. E já já você está sendo definido como o coitadinho da igreja que está precisando. Ah não, eu estou precisando de ajuda, porque eu sou, coitadinho de mim, é tão difícil as coisas. Você sabe, né pastor, como é difícil, né? Você sabe como é. Sei não. Como assim o senhor não sabe? Está aí a situação econômica, está aí as coisas acontecendo, é crise para todo lado. Eu digo, meu amigo, se você está se alimentando de jornal e de crise, a crise vai invadir você. Mas eu estou me alimentando de Bíblia. E a Bíblia diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Aleluia. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus.
A Bíblia fala que Ele se fez pobre para que a gente fosse rico. Eu não sou definido pela situação, eu sou definido pela graça. Agora, a graça é imerecida. Deus lhe define por aquilo que Ele é, não por aquilo que você é. Deus lhe define por aquilo que Ele é, não por aquilo que nós somos. Aleluia. E Paulo disse: a graça fez quem eu sou. Agora, uma vez que a graça fez quem ele sou, ele subiu na rede e foi descansar. Nos coqueiros de Israel, deitado na rede lá balançando. Ah, agora que a graça me fez, não preciso fazer mais nada. Não, ele continua. E ele diz o quê? E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Esse vã é infrutífera. Então existe a possibilidade de você ter rios de graça disponível para você e ela se tornar infrutífera. Não dá fruto na sua vida. Mas ele diz: olha, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça que opera em mim. A gente precisa responder à graça de Deus. Você precisa se posicionar da maneira que Deus te vê. Você precisa ousar a ser aquilo que Ele deseja que você seja. Se você não se posiciona, se você não sobe em cima de uma palavra, você vai continuar entrando ano, saindo ano, entrando ano, saindo ano, entrando ano, saindo ano, com uma tonelada de graça disponível para você e você não faz nada. Isso é só a introdução. E meu tempo já foi quase embora. Eu acho que vão ser 3 essa daqui. Deixa eu lhe dar um testemunho. Quantos aqui estavam? Posso? Já me autorizou. No primeiro Manhãs de Prosperidade, quem pregou foi Thalita, né? Que estava aqui. Quem estava nesse culto? Amém. Quando acabou o culto, teve o dízimos e ofertas, e Cláudia teve uma palavra de uma profecia. E ela, soltou a profecia. Ela diz: existe uma unção específica nesse lugar para destravamento. Coisas que estão travadas. Né? Exatamente essa a palavra. E ela disse: eu vou tirar uma oferta extra. A gente não faz isso como normal. Mas ela disse: eu vou tirar uma oferta extra para a gente passar aqui. Quem estiver crendo, entra dentro. Eu nem pensei 2 vezes. A profeta falou, eu não olho ela como minha esposa na hora, eu olho com a unção profética que estava sobre a vida dela. A gente pegou o que tinha na conta, eu fiz um rapa tão absurdo que ela disse: ei, tem que comprar açúcar. Eu digo: vamos tomar água. Porque deu aquele rapa na conta assim, sensacional. E a gente ofertou. Não olhe para mim assim, como se eu tivesse feito, né? Era o restinho da rapa que tinha lá da conta. Passou, a gente deu essa aqui e ficou tranquilo. Isso foi dia 1º, se eu não me engano, 1º de fevereiro. E vamos, vida que segue, vamos levando. Aí passou a semana inteira aí, tranquilo. Quando foi na segunda, uma semana depois, eu estava fazendo aquele manejo de conta legal. Tu paga a conta, tu sabe como é que é, né? Qual é a conta que está vencendo agora? Qual é que pode ser paga depois, né? Sabe como é que é, né? Joga para cá, vê para lá, rapa daqui, bota para cá, compõe ali, faz aquele manejo legal, sabe? Aquela coisa assim, agradecido a Deus por toda a provisão que Ele tem dado, pedindo sabedoria a Deus para administrar tanto recurso que está na nossa mão, não é verdade? Então ali, com aquele cuidado fazendo, a gente tem uma conta do Nubank, não fazendo propaganda, mas é uma conta que normalmente a gente não usa. Eu deixo mais para Eduardo. Eduardo faz os para que isso dele e pensa que eu não vejo, né? Tem um cartãozinho ali com limite legal, aí ele sai comprando um negocinho assim, é tudo baratinho, que 50, 60, ele vai fazendo aquela arte dele também, né? E consegue fazer. Então eu deixo normalmente para isso e finjo que não vejo. Quando foi nessa segunda, uma semana depois, 1 semana e 1 dia depois daquilo ali, eu fazendo aquele manejo legal, eu disse: deixa eu ver quanto é que tem no Nubank, só para dar uma puxadinha aqui, para a gente dar compor um negocinho aqui.
E eu abri a conta do Nubank, estava lá o equivalente a um salário, mês nosso inteiro, na lata. Eu olhei, não, eu queria ter essa fé toda, eu queria ter tido essa fé, porque eu olhei assim, está errado. Não, eu disse, isso aqui deve ser, porque quando você junta as contas, ela não cruza a informação. Eu digo, foi quando o dinheiro entrou, ela pegou a informação da outra conta, está dando essa informação e ainda não atualizou, porque lá na outra conta não tem mais esse negócio todo, né? E eu olhei e fiquei aquilo ali, mas de repente você bota para cima e para baixo, negócio na página e se mantém. Eu resolvi me resignar. Eu digo, mas Jesus! Aí fui atrás de saber o que era, porque quando Cláudia desceu, olhou para mim e disse, tu fizesse? Eu disse, lógico. Aí a segunda coisa que ela perguntou, a gente tem alguma causa na justiça para receber? Eu disse, lógico que não. Porque a palavra era específica, coisas que estavam travadas, destravando. Amém. Aí ela disse, e a gente tem alguma causa? Eu disse, que eu saiba, não. Mas aí a gente entrou, uma oportunidade. Eu estou achando, eu quero desculpa para dar e não para não dar. Onde tem um buraquinho aqui, a gente está entrando, meu amigo. Eu quero desculpa para dar. Eu não estou atrás de desculpa para não dar, ok? Então me botou uma palavra profética, eu estou dentro. Mas tu não tem, eu disse, mas eu estou dentro, não estou nem aí. Fui dar uma olhada. Um negócio de fundo de garantia. Que faz pelo menos uns 3 anos que eu não sou CLT. E eu nem sabia, porque eu já tinha recebido o fundo de garantia, quando a gente saiu. Mas alguma coisa lá aconteceu, que eu também não quero saber o que é, eu não vou lá perguntar, governo, por que tu me deste? Entrou, está lá, tem um negócio de onde é, eu digo, recebo, tá certo, estava me devendo mesmo. Incrível. Quando foi que entrou isso? Eu tô vendo isso na segunda, 7 dias depois. Quando foi que entrou? Dia 2. Dia 1 foi a palavra. Dia 2 destravou. E quer que eu diga o pior? A gente passou uma semana rico, sem saber. Uma semana com o dinheiro lá. E se eu não olho, se não vem a inspiração para olhar, é uma conta que realmente eu não olho. Eu só olho quando é para pagar o cartão que tem lá. Eu digo que é a conta de Dudu. Uma semana lá. Deus é fiel, meu irmão. Deus não está interessado em tirar nada da gente. Deus está interessado em a gente se posicionar no lugar onde Ele pode se manifestar com a força que Ele tem. Fora desse lugar, não existe como você se posicionar para receber. Não vai dar para entrar em 2 Coríntios, no capítulo 8, por causa do tempo. Então o que era para ser em 2 já virou 3, e pode ser que vire 4, 5, 6. Essa é a primeira parte, fica atento quando vai ter a segunda, porque vai ter a segunda e a terceira já garantida, e talvez a 4, amém? Então vai virar, isso aqui vai virar uma série para a gente, mas eu queria finalizar você abrindo Hebreus 11, 6, que a gente só citou. Primeiro você começa. Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, para a gente finalizar, já queria chamar o louvor. A Bíblia fala que, de fato, eu não sei se você é cri-cri com a Bíblia, eu sou cri-cri. Eu sou extremamente criterioso e eu acho que nenhuma palavra, eu tenho certeza, nenhuma palavra está lá só por estar. Não existe, embora que a Bíblia seja poética, essa poesia é divina. Não existe palavra que saia da boca de Deus sem peso. Deus não coloca nenhuma palavra na Bíblia que não tenha peso. E para mim o negócio já puxa no de fato.
De fato, porque ele vem falando que a fé que ele diz que pela fé a gente entende todas as coisas que foram criadas, e ele começa a falar exemplos de fé, ele fala de Abraão, ele fala de Enoque, e quando ele levanta esses heróis da fé, ele coloca uma informação no meio daquilo que ele vai continuar, porque ele vai continuar falando de Moisés, vai continuar falando de todos os outros heróis da fé desse livro, mas ele leva aqui, olha, de fato. Essa aqui é um decreto do livro, que rege o livro. É lógico que a afirmação mais importante é Hebreus 11:1, que diz que a fé é. Mas agora que depois que ele determina o que é fé, ele diz assim, de fato. De fato. Preste atenção, igreja. Esse é um fato. Esse não é um acessório que você pode abrir mão. Não é algo que você pode andar como cristão sem. Fé não é algo bonito que a gente fala dentro da igreja, como se fosse uma coisa sobrenatural, uma coisa zen, uma fumaça passando. Não, é algo que deve fazer da nossa estrutura, fazer parte da nossa estrutura de quem nós somos. Não é algo assim solto como um vento. A fé não é um vento, a fé não é algo que, a vida de fé, como se fosse algo abstrato. É real, é substancial. Hebreus 11:1 fala que a fé, em uma versão diz que a fé é a faculdade que Deus nos deu para poder tocar o eterno. É pela fé. E ele diz, de fato, sem fé. Eu gosto do Rick Renner, que ele fala desse sem fé, é fora do lugar onde a fé opera. Existe um canto que você vai, que você pode estar, onde a fé não opera. Mas existe um lugar que você entra, que ali é onde tem uma operação da fé. É ali onde o sobrenatural é possível. Onde o impossível cai por terra. Eu vou ensinar fundamentos da fé. Tive essa honra, esse presente. A gente vai abrir a matéria aqui em Boa Viagem. Se você não está matriculado, pelo amor de Deus, corra. Pelo amor de Deus, corra para se matricular. Mas se você está na dúvida e você não sabe, vem assistir. Pode assistir, a primeira matéria todinha é aberta para você assistir. Só chegando, dia 27 é a aula inaugural, não tem aula em si. É uma festa, uma grande celebração. Mas no dia 2 começa as aulas. Você vem e assiste. E eu vou estar nessa honra. Para mim, quando eu voltei, eu sempre estudo fé. Você sabe que eu falo muito de fé aqui. Fé é algo que é a nossa essência para a nossa vida pessoal. A gente precisa estar sempre em cima da fé. Mas uma das coisas que eu venho dizendo, e talvez seja o símbolo maior, e eu vou fazer esse símbolo, eu vou desenhar esse símbolo, nem que seja o chat, qualquer coisa aí que faça. Eu penso a montanha como se tivesse saia, as mãozinhas levantando assim a orla da saia da montanha, e os pezinhos assim aqui, ó, pronto para correr para onde você mandar. Toda montanha que tiver diante de você, meu amigo, minha irmã, já veja ela com os pezinhos preparados para onde você vai mandar, porque ela tem que obedecer aquilo que é falado. Precisa obedecer na fé. Nesse lugar de fé, montanhas te obedecem, impossíveis são subjugados pelo poder das suas palavras. Pastor, e onde é esse lugar? Onde eu entro para estar nesse lugar? Em cima da palavra. A palavra de Deus é o lugar onde o crente sobe e começa a ter sobrenatural operando. Fora dela é utopia. Você olha de longe e vê uma coisa bonita. Você diz, esse negócio de igreja é legal, mas é coisado. É porque os caras ficam falando um negócio lá. Você nunca vai saber se você olha de longe. Você só vai saber se você subir em cima de uma palavra e provar do que Deus tem para nós. Porque de novo você pode conhecer, saber
que existe uma praia ali, bem pertinho da gente. Você pode ir para a beira-mar e olhar a praia, mas você só vai saber verdadeiramente quando você mergulha dentro dela. O que Deus quer é que a gente conheça Ele mergulhando em cima daquilo que Ele quer. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creia que Ele existe, ou creia que Ele é. Que Ele é exatamente aquilo que Ele falou que era. Que Ele é exatamente o que Ele falou. Se Deus disse, não importa o que a circunstância está falando, ela não é maior do que a voz de Deus dentro de mim. A circunstância não encontra eco dentro de mim quando eu abrir espaço para a palavra de Deus habitar. Creia que Ele é exatamente o que Ele diz que é, e se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus é o nosso maior presente.